Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O Ministério Mudança de Vida leva vida através da Palavra de Deus a todos os lugares. Leite quente é distribuído nos becos redutos, juntamente com a Palavra de Deus, que salva e conforta os corações. A fé sem obras é nula. Trabalho noturno de evangelismo, assistência social e libertação. Mendigos, moradores de rua, casas noturnas e casas de meretrício são assistidos nas madrugadas. Muitas dessas almas, posteriormente à assistência, procuram o Ministério Mudança de Vida, convertem-se a Jesus e têm suas vidas mudadas. Mude a sua vida. Transforme-se pelo poder de Deus. Em algum lugar, a qualquer hora, sempre terá alguém esperando por você. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2013. Vamos para onde as águas são mais profundas. Em nome de Jesus. Amém? Eu peço que se sente, por gentileza, e que pegue a sua Bíblia. E abra em Daniel 5. Neste caso, nós vamos ter que ler os 31 versículos, porque assim você vai conhecer a história. Os livros, as histórias, os capítulos do livro de Daniel, é sempre mais conveniente, é inteligente que a gente leia quase que sempre o capítulo todo, porque é uma sequência, a história segue, sendo contada com detalhes, e alguns detalhes que vão fazer toda a diferença no seu entendimento. Então vamos para Daniel 5 e vamos começar. É uma leitura longa e eu queria que você prestasse atenção, porque é muito forte essa história. Certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres. E com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor, Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, as suas mulheres, as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus, em Jerusalém. E o rei, os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas, de repente, apareceram dedos de mão humana, que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. O seu rosto ficou pálido, e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro, e as suas pernas vacilaram. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Todos os sábios do rei vieram
mas não conseguiram ler a inscrição, nem discernir, nem dizer ao rei seu significado. Diante disso, o rei Beltsazar ficou ainda mais aterrorizado, e o seu rosto mais pálido. Seus nobres estavam alarmados. Tendo a rainha ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, entrou na sala do banquete e disse: ó rei, vive para sempre, não fiques assustado nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor, verificou-se que ele era iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, o teu predecessor, o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos, dos adivinhos. Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltsazar, tinha inteligência extraordinária. E também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele dará o significado da escrita. Assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá. Soube que o Espírito dos deuses está em você, e que você é um iluminado, e que tem inteligência e uma sabedoria fora do comum. Trouxeram os sábios e os encantadores à minha presença para lerem essa inscrição e me dizerem o seu significado, porém eles não o conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de dar a interpretação, de resolver o mistério. Se você puder ler essa inscrição e dizer-me o que significa, você será vestido com um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Então Daniel respondeu ao rei: podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. Ó rei, foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava, a quem queria poupar, poupava, a quem queria promover, promovia, a quem queria humilhar, humilhava. No entanto, quando seu coração se tornou arrogante e endurecido, por causa do orgulho, isso significa que a arrogância e o endurecimento do coração vem do orgulho, um sentimento que se esconde. Eu nunca recebi ninguém chegou perto de mim durante esses anos todos e disse para mim: bispa, ore por mim, porque eu tenho um problema sério com orgulho. Pelo contrário, sempre quando você fala do assunto, todo mundo tem uma justificativa, um outro nome para isso. Quando o coração começa a endurecer, a arrogância tomar conta, tem outro nome. Aí cada um dá o seu. Não é porque eu não aceito isso, ou porque eu gosto das coisas certas, ou porque eu não concordo com aquilo outro. Não, porque eu acho que não é assim, ou daquele jeito. Mas aquele é um orgulho. E o orgulho é um espírito, que você acompanha na Bíblia muitas pessoas que foram destruídas por causa dele. Vamos continuar a leitura e eu continuo. E ele foi deposto do seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens e sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver com jumentos selvagens, a comer capim com os bois, e o seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até
reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder a quem Ele quer. Olha, eu poderia ler esse versículo aqui, e ele diz tudo, 22, só ele. Se fosse para eu escolher um, talvez eu ficasse nele. Mas como eu quero que você conheça a história nos detalhes, mas tu, Beltsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesse de tudo isso. Isso é o que acontece com muita gente. Apesar da pessoa saber, não é falta de saber, não é falta de informação, não é falta do Espírito de Deus dirigir. É falta de querer colocar em prática. Mas tu, Beltsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres, as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida. Se você está aí, tem vida, é porque Deus tem sustentado. Foi isso que ele estava dizendo. E todos os teus caminhos. Por isso, ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita. Mene, mene, tekel, parsim. E este é o significado dessas palavras. Mene. Deus contou os dias do teu reino e determinou o seu fim. Tekel. Foste pesado na balança e achado em falta. Peres. Teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Beltsazar, vestiram Daniel com manto vermelho e puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram terceira em importância no governo do reino. Naquela mesma noite, Beltsazar, rei dos babilônios, foi morto. E Dário Medo apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Esse foi o último rei da Babilônia. Talvez pudesse ter resistido um pouco mais, ido um pouco mais, mas a atitude dele foi totalmente condenada por Deus. E ele não passou daquele dia. Naquela mesma noite, ele foi morto. Por quê? Porque ele era um homem consciente. Ele sabia o certo e errado. Como Daniel havia dito, você conhece muito bem a história do seu predecessor, que foi Nabucodonosor. Você viu isso, você sabe. Um homem que Deus ergueu tanto, se tornou o homem mais poderoso da face da terra. A Babilônia era o centro do mundo, com poder, com glória, com riqueza. Foi um reino muito poderoso. E quem estava à frente? Nabucodonosor. E quem permitiu? Deus. E o que ele fez? Ele foi permitindo uma arrogância tão grande, o orgulho cresceu de tal maneira. E ele foi se tornando arrogante, duro e não reconheceu Deus. O Senhor avisou ele do que ia acontecer se ele não se rendesse. Ele não deu crédito. Deus deu um ano para ele. E ele não deu atenção. Até que ele foi, o Senhor permitiu como uma loucura. Ele se perdeu, a mente dele se tornou como a do animal. Um homem mais poderoso, forte, em meio à riqueza e poder. Passou cerca de 3 anos e meio comendo como um animal. Isso aconteceu literalmente, como um animal. Comendo capim, vivendo em lugares sujos.
louco, totalmente louco. Enquanto ele não reconheceu o Senhor como o Supremo Todo-Poderoso, não voltou a mente, ele continuou com a mente de um louco, de um animal. Ele perdeu a razão, enlouqueceu. E só depois de tanto tempo, porque parece quando a gente fala 3 anos, 3 anos e meio, pode passar rápido, né? Imagina uma pessoa nessa condição. E ali ele ficou até se arrepender. E Belshazar sabia de tudo isso. Sabia por que ele tinha enlouquecido, por que ele tinha vivido como um animal tanto tempo. Sabia de tudo aquilo. Porque ele não tinha reverenciado o nome do Senhor, o Senhor dos Exércitos. Aí, o que ele faz? Numa festa, essa festa aqui era uma festa de orgia. Não era uma festa para comer, beber normal, não. Era uma festa de orgia, de bagunça, imoralidade. Eles bebiam e ali era comum eles invocarem os deuses deles e os rituais, usarem de rituais sexuais, de sexo. Então, naquela bagunça que estava, ele bebendo, e sexo, e bagunça de todo tipo, ele mandou ir pegar utensílios que tinham sido tirados por Nabucodonosor, quando estava vivo, do templo do Senhor. Quando ele invadiu Jerusalém, queimou, levou o pessoal cativo, etc., e levou utensílios sagrados do templo. Tudo que era sagrado, usado no templo, desde taças, de vasos, jarros, que eram usados no templo do Senhor, Nabucodonosor tinha levado. Só que deixou lá, ninguém mexeu naquilo. Ele, na festa de orgia, bebendo sem parar. Você vê que ele estava bebendo. Que é isso que pessoas que vão se drogando. E a bebida é uma droga tal. E posso dizer, não é fala minha, não sou eu que estou falando, não. Isso todo mundo sabe. A bebida é a pior droga que há e que você compra em qualquer lugar. E que muitos têm o seu barzinho em casa e isso aí não tem problema. Mas que destrói vidas e famílias. Aqui, bebendo, todo mundo bebendo. E quer dizer, eu faço o que eu quero. Eu sou o rei da Babilônia. Eu posso fazer o que eu quiser, vai lá. Traga aqueles vasos e taças que são lá, que Nabucodonosor trouxe de Jerusalém, sagrados, para ele colocar na festa de bagunça dele. Mas foi na hora. Ele não sabia o que estava fazendo? Ele sabia o que ele estava fazendo. Só que é inconsequência. É gente que acha que pode tudo. Está cheio de gente no mundo que acha que pode tudo e que não tem limite. Que ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, ele fala o que ele quer, ele faz o que ele quer, ele vai para onde ele quer, do jeito que ele quer. Ele não dá importância ao que Deus pensa, ao que a Bíblia diz, não importa. Importa o que ele pensa, o que ele quer. Eu sou o rei da Babilônia, eu faço o que eu quero. Eu sou o rei, posso fazer o que eu quero. Enquanto ele estava só se destruindo na bebida, na imoralidade,
era problema dele ali. Ok, você quer se destruir, você vai. Agora, não vai mexer com o que é sagrado. O que ele fez? Mandou trazer e colocou tudo que era sagrado, consagrado ao Senhor, na sua festa. E ele já estava há alguns dias naquela situação, convidou 1000, só os cabeças, gente da alta, e ali ficaram naquele estado. Ele, para fazer graça, mandou pegar aquilo que ele não devia, que ele não podia, e que ele sabia, por intermédio da história do Nabucodonosor, que com esse Deus ninguém deve brincar. Então, Daniel diz para ele: você sabia. Você sabia. Então, tem muita gente que consciente continua fazendo aquilo que o Senhor diz, isso é abominação. Consciente. Faz por quê? Porque é inconsequente. Mas sabe o que deve fazer. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E a Bíblia diz que se alguém destruir esse templo, o Senhor o destruirá. Então, quando você pega essa vida que o Senhor te deu, que foi o que o Daniel falou para o Beltesazar, disse para ele: quem é que tem sustentado a tua vida e os teus caminhos? É Deus. Quem é que tem sustentado? Está aqui, ele falou. Quem é que tem sustentado? Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e os teus caminhos. Você não glorificou a Deus. O Deus que tem sustentado você, a sua vida, os seus caminhos. Se você está aí, é porque Deus tem te sustentado. Mas ele foi mexer com aquilo que ele não devia. Que é o que muita gente faz. Deus abençoou a vida da pessoa, curou a pessoa. O que ela usa? Ela usa a saúde dela para quê? Para pecar. Deus abençoou financeiramente, ela usa o dinheiro dela para quê? Para pecar. Deus deu paz, deu uma nova vida, mudou a vida dela, para quê? Para ela ir lá, colocar o pé onde não deve. Quantas pessoas que vivem assim? Que o Senhor honrou, que o Senhor transformou, que o Senhor abençoou, e ela pega aquilo que é bênção, aquilo que é santo, aquilo que é vitória, e usa para o mal. Quantas pessoas que Deus deu inteligência, Deus deu poder, deu uma boa posição, e o que a pessoa faz? Ela usa tudo o contrário, ela não usa para Deus. Ela usa em proveito próprio, para agradar a si mesma. A Deus não, ela não agrada a Deus. Quantas pessoas que têm contaminado aquilo que o Senhor santificou, que têm trabalhado para estragar aquilo que o Senhor fez perfeito, que têm sujado aquilo que o Senhor limpou, que têm tocado em coisas imundas, quando o Senhor já disse: não toca, não faz isso. Eu já te limpei. Eu já te limpei. Quantos que têm profanado aquilo que o Senhor santificou? Quando o Senhor nos santifica, e você volta a pecar, você volta a se envolver com coisas que Ele chama, que Ele diz que é abominação, você está se destruindo. Você está destruindo o templo do Senhor. E o Senhor diz: quem destruiu o templo do Senhor, o Senhor o destruirá. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. E tem muita gente que é inconsequente. Ele faz porque ele não sabe? Não, ele sabe. Ele sabe o que é certo, ele sabe o que é errado, ele sabe onde ele deve colocar o pé, onde ele não deve colocar, ele sabe. Muitas pessoas, a questão não é não saber, ele sabe, mas ele acha que não vai acontecer nada, que tanto faz, mas acontece que
há momentos e há coisas que as pessoas fazem que chega um ponto que Deus coloca um ponto final, agora acabou. Que foi o que aconteceu com Belsazar. Agora você foi longe demais. Você foi longe demais. Você passou do limite, rapaz. Acabou para você. Não tem mais nenhuma oportunidade para você. Foi assim com Belsazar. Acabou para você. Você foi longe demais. Você não sabia? Você não viu a história de Nabucodonosor? Você não lembra de Nabucodonosor que foi maior do que você? E Deus não poupou? Ia poupar você? Não, não vai não. Teu reino passou. Acabou, termina aqui. Acabou para ele. Naquela mesma noite, ele foi morto. E acabou o reino da Babilônia. Entrou um outro povo, um outro rei, e outro domínio, acabou. Acabou, ali terminou. Aquele reino terminou ali. Podia ter ido um pouco mais, etc. Podia. Tudo podia acontecer. Mas a partir do momento que esse homem tocou no que era sagrado, mexeu no que ele não devia mexer, brincou com aquilo que era santo, ele acabou com a vida dele. Tem muita gente fazendo isso com a vida. Brinca com o que é santo. Contamina o que é santo. Ele pegou o que era santo e colocou numa festa de orgia. Regada a bebida e sexo. Destruiu com a vida dele. Ali tudo terminou. Deus deixou bem claro, não há nenhuma oportunidade mais para você. Porque embora você soubesse de tudo isso, quer dizer, você sabia de tudo, você sabia que tinha que glorificar a Deus, que é Deus que tem te sustentado. Você sabia. Mas pessoas sem limite, que acham que comigo não acontece, por aí vai. Por outro lado, que coisa mais incrível, que é a parte que, quer dizer, a passagem toda nos desperta demais, nos move. Mas essa passagem da rainha vir e falar, ouvir os gritos dele, porque aí ele estava tremendo de medo, porque foi na hora que ele pegou e usou aquilo que era sagrado do templo, apareceu aquela mão e escreveu na parede. Ele mandou chamar os sábios e entendidos, mas aquilo era uma questão espiritual. E quando uma coisa é espiritual, ninguém vai discernir. Só o espiritual discerne. Isso é maravilhoso. Tinha um monte de gente ali. Astrólogos, sábios e magos e de tudo tinha. Ninguém conseguiu interpretar a escrita. Por quê? Porque é algo que vinha de Deus, era espiritual, e nenhum homem natural vai entender, vai discernir, vai interpretar as coisas de Deus. Algumas pessoas, elas continuam buscando respostas fora de Deus. Elas continuam. Mas se você quer saber o que Deus tem para você, como vai ser, o que Ele vai fazer, o que Ele quer de você, você tem que buscar nele. Se você quer saber como é que vai ser sua vida, o que eu faço, eu não sei o que eu faço, você tem que buscar em Deus. Tem coisa que não adianta você buscar fora. Tem coisa que só vai ser discernida de forma espiritual e só o espiritual discerne. Por que algumas pessoas não discernem as coisas? Porque elas não são espirituais. E a Bíblia diz que só o espiritual discerne as coisas espirituais. Aí a rainha, ouvindo os gritos, entrou
coisa que ela não podia fazer, como ela não, pelo jeito ela não foi convidada para a festa, ela ficou de fora. E ela não podia entrar, era uma lei. A rainha só aparecia, só podia ir à presença do rei quando era chamada. Mas ela entrou e dizendo, ó, o rei vive para sempre, quer dizer, já ajeitar aqui o negócio. E o seguinte, tem um homem que pode fazer isso. Olha só como é que são as coisas. Quando uma pessoa decide ter um espírito excelente, passam-se os anos, muda rei, governantes, presidentes, os anos passam, mas ela continua sendo uma referência. Daniel chegou jovem, que ele foi levado, foi sequestrado pelo Nabucodonosor. E ali, ele já deu o primeiro sinal, ele já mostrou, aliás, um sinal não, ele deu uma prova grande de que ele era uma pessoa diferente. Ele podendo comer da melhor comida do mundo, que era a comida do Nabucodonosor, mas quando ele sabia que aquela comida era consagrada a deuses de D minúsculo, a ídolos, que a Babilônia, a história diz que tinha cerca de pelo menos 2.000 tipos de deuses diferentes, que eram adorados na Babilônia. Era o centro da idolatria. Então, toda a comida que era feita para Nabucodonosor, que era a melhor comida do mundo, o que havia de melhor estava ali, só que era consagrada aos deuses deles. E Daniel, sabendo daquilo, ele decidiu não se contaminar. E o curso, a faculdade, levava 3 anos, o total, dele até se formar em toda a cultura da Babilônia. Pois ele ficou os 3 anos sem comer outra coisa senão legumes e água. Agora, se coloca no lugar desse homem. Come legumes. Você comeu uma semana, você já não pode ver mais. Só legumes e água. Só legumes e água. Por que ele sacrificou dessa maneira? Ele decidiu isso. Porque toda aquela comida que era boa demais, coisa boa, coisa fina, era consagrada a ídolos. Então, ele, ao saber que aquilo era contaminado espiritualmente, ele não quis. Ali ele já mostrou a diferença daquele que realmente anda com Deus. E no final daquela faculdade, daquele curso, ele com os outros 3 jovens que tinham sido levados, eram os mais sábios, os mais inteligentes, 10 vezes mais, diz a Bíblia. E ele ainda recebeu um dom a mais, porque partiu dele. Então o Senhor ainda, você vê, ó a recompensa. Ele ainda recebeu de Deus o dom de interpretar sonhos. E ali no reino de Nabucodonosor, ele mostrou, em várias situações, um caráter extraordinário. E você vê que o tempo passou, anos se passaram, ele já não era mais um garoto, ele já era um senhor aqui. Ele já não era mais um homem jovem. E a fama dele era a mesma. De um homem iluminado, de inteligência extraordinária, um homem de Deus. E isso você deve pegar para a sua vida. Os anos foram passando, mas o caráter de Daniel era o mesmo. O temor era o mesmo. Ele não mudou. Ao longo dos anos, ele permaneceu íntegro em Deus, temente a Deus. E um homem
que desde o tempo do Nabucodonosor, o poderoso Nabucodonosor parou para ouvi-lo, com todos os grandes, todos paravam para ouvir Daniel. Era um homem de credibilidade, porque foi uma pessoa que decidiu viver uma vida de excelência, excelente, através de atitudes excelentes, corretas, não fáceis, corretas. Nada foi mais fácil para o Daniel, até porque ele viveu a vida dele longe da sua terra, e era propósito de Deus, longe da sua terra. Mas ele decidiu ser um homem correto, atitudes corretas. Aí alguém poderia dizer, mas tem sempre aquele, né? Mas será que não era? Ele não era mais fácil para ele, não era difícil para ele, ou o lugar que ele estava. Bom, aí é onde a gente pega. Nada é mais fácil. O fulano diz, alguém para e diz, isso é mais fácil para o fulano, para mim é mais difícil, isso, aquilo. Quando uma pessoa quer fazer, essa história de fácil ou difícil cai por terra. Mas é que eu estou aqui no mundo, eu lido com pessoas, eu trabalho. Ei, sabe onde estava Daniel? Será que eu preciso repetir? Ele estava na Babilônia, no centro da idolatria. Nenhum lugar tinha mais deuses, e mais imoralidade, e mais tudo que se possa imaginar. Ele estava num lugar totalmente diferente da sua terra. Não era a sua terra, não era o seu povo, não era o Deus, os deuses ali, não tinha nada a ver com o seu Deus. E ele conseguiu se manter íntegro. E alguém vai me dizer que porque eu trabalho, sabe, a área que eu trabalho, não, se você quiser se manter íntegro, santo, irrepreensível, onde você estiver, você vai ser de Deus. Mas se você quiser viver aos moldes mundanos, você pode estar no lugar considerado mais protegido de tudo isso, que você vai pecar. Porque ou você muda aqui dentro, ou não muda. Se não muda aqui dentro, não vai mudar nada. Você pode estar onde for, vai ser a mesma coisa. Quando uma pessoa quer ser de Deus, ela vai ser de Deus. Essa historinha de que é porque eu trabalho em tal área, ou as pessoas, eu estou rodeada de ímpio. Seja você como Daniel, justo. Seja justo. Estou rodeado de ímpio, porque isso aqui não tem lugar fácil, minha gente. Não tem essa história, não tem trabalho fácil, não tem lugar fácil. Não tem isso, não. Às vezes eu fico vendo as pessoas, é um tal de, aqui é mais difícil, para mim é mais difícil, aquilo é mais difícil. Se você coloca isso na tua cabeça, tudo vai ser difícil mesmo. Tudo vai ser o fim do mundo. É que na minha área é difícil agir assim, porque ninguém haja você. Haja você. Daniel fez diferente, por que você não pode? Pode fazer sim. Porque é tanto ímpio, seja o justo. É que a área que eu lido, o Daniel, só tinha gente imoral, idólatra, ao redor dele. E ele não se corrompeu. Durante toda a sua vida, você não vê um escorregão desse rapaz. Um escorregão. O tempo passou. E olha a rainha anunciando ao rei. Não fica desesperado não. Tem um homem
que é diferente em toda a Babilônia. Tem um homem que vai conseguir ler isso aí. Tem um homem, e aí ela descreve, fala, ele é iluminado, inteligência extraordinária, um homem extraordinário. O teu predecessor Nabucodonosor o nomeou entre os grandes, porque ele foi um homem fora do comum. Nabucodonosor confiava nele. Nabucodonosor parou para ouvir ele. As pessoas paravam para ouvir Daniel. Paravam. Porque ele era íntegro. Porque ele era diferente. Na Babilônia não existia ninguém igual a ele. Ninguém. Se você continua lendo a história dele, quando lançaram ele na cova dos leões, lutaram para pegá-lo, para matá-lo, exatamente buscando na fé dele. Porque procuraram e procuraram e procuraram. E olha que procuraram. Algo para pegar Daniel, não encontraram. Aí disseram, não vai ter jeito, vamos ter que pegar na fé dele mesmo. É o único jeito, é arrumar, é pegar na fé dele. Porque não tem área para pegar esse homem. Como ele orava 3 vezes por dia, é aí mesmo, nós vamos armar nessa área. Se ele ora 3 vezes por dia, com a janela aberta para Jerusalém, nós vamos criar um meio para pegar ele aí. Olha onde é que for pegar. Porque não tinha onde pegar. Ele não mentia, ele não enganava, não fazia negócios ilícitos. Não era imoral. Tinha uma vida íntegra. Isso é uma questão de decisão, minha gente. Essa história de que não consigo, isso é uma questão de decisão. Está aqui, ó. Você decide o que você vai ser, o que você vai fazer. Aí cada um escolhe, você decide. Tentação todo mundo sofre e vai sofrer até o fim da vida. Vontades, desejos, etc. Todo mundo tem em qualquer área. Até o fim da vida você vai ser tentado. Sempre haverá, o diabo vai tentar você em alguma área. Ou em várias áreas. Aí está aqui, ó. Você decidir, bom, está dentro do meu coração. Eu amo a Deus. Eu entendo o que é certo. E está aqui, eu decido, eu vou usar a minha cabeça. Eu uso a minha cabeça. Você tem que usar a cabeça. Não, mas por que eu vou fazer isso aqui? Eu não tenho o que fazer. A Bíblia diz que não vou fazer. Eu não vou fazer. Então, as pessoas paravam para ouvir Daniel. Porque ele tinha uma inteligência extraordinária. Ele vivia com excelência. E quando a gente fala viver com excelência, é uma vida correta. Uma vida na justiça. Caminhar no que é correto. Todos os meus amigos traem, mas eu não traio. Todas as minhas amigas fazem isso, mas eu não vou fazer. Todas as pessoas que eu conheço, meus colegas de trabalho, meus colegas, fazem, mas eu não faço. Mas todo mundo mas eu não sou. Entendeu como é que é? Você decidir na tua cabeça, não você. Mas todo mundo desvia alguma coisa aqui. Mas eu não desvio. Larga de ser bobo. O que tem você levar isso aqui? A empresa tem um monte. Pega isso aí, faz aquilo aí. Não, mas eu não faço. E eu não vou me sujar por causa de um clipe, por causa de uma caneta, ou por causa de um bloco, um caderno, por causa de alguma besteira, por causa de uma nota falsa, errada, fraudar alguma coisa. Eu não vou fazer isso. Isso aqui até podia me ajudar, mas não vou fazer. Mas alguém chega e diz, você é bobo. Para que isso? Porque eu temo a Deus. É por isso. E aí você vai abrindo. Você faz esse negocinho aqui por fora, ninguém nem vai ficar sabendo. Não, mas o meu Deus sabe. Meu Deus sabe. Basta o meu Deus saber. Quando uma pessoa passa a ter esse pensamento,
É onde ela está mostrando que ela tem temor a Deus. O meu Deus sabe. Eu não sei quem vai saber, pouco me importa, Deus sabe. Que é mais do que Deus saber que eu pisei em falso, que a coisa deu errada, que eu fiz errado. Deus sabe. Esses argumentos, você tem alguém, não é nada demais, larga de ser Caxias, quadrado ou quadrada. Ninguém mais faz isso. Ninguém vai ficar sabendo. Ninguém está vendo. Você está ali sozinho. Você tem oportunidade de fazer alguma coisa, ninguém está vendo. Aí eu estou com o controle da TV, eu posso botar no canal que eu quiser. Mas peraí, Deus está me vendo. Eu estou com o meu computador, eu posso entrar onde eu quiser. Não, mas Deus está me vendo. Daniel foi íntegro, porque Deus estava vendo. Porque ele não estava nem na terra dele. Qualquer coisa que ele fizesse ali, seria ainda, por mais que ele avançasse, seria ainda menos do que aqueles babilônios. Aquele povo estava um povo tudo perdido. Então nada seria demais, tudo normal. Mas ele decidiu ser diferente. Ele decidiu ser íntegro, ter uma postura correta. Por quê? Porque alguém estava vendo? Não, porque Deus estava vendo. Ele estava na Babilônia, ele não estava mais em Jerusalém. Mas Deus estava vendo. Deus estava vendo. Quando ele decidiu não comer da comida contaminada, consagrada, quem estava vendo aquilo? No momento daquele, olha, ele podia até se revoltar. Ah, Deus me deixou, permitiu que eu fosse sequestrado. Olha onde eu estou na Babilônia, longe da minha terra, da minha família. O Daniel não era um rapaz de família pobre, ele era um príncipe. Ele foi sequestrado de famílias ricas. Ele foi um menino criado com leitinho com pera, no berço de ouro. Ele não era, ele foi tirado de berço de ouro. Então, ele estava acostumado a comer bem. Ele estava acostumado a uma vida boa. E quando ele chegou ali, ele podia ter se revoltado. Ah, mas também, o Senhor, Deus permitiu que eu fosse trazido para cá, etc. Você vê que quando uma pessoa teme a Deus, ela teme a Deus mesmo. Ela não questiona Deus. Ela não fica arrumando desculpas para pecar. Ou para favorecer a carne. Ela se submete a Deus. Então, passar 3 anos da vida bebendo água e comendo legumes, se há de convir que isso aí não é brincadeira, não. E por que ele fez? Porque a comida era consagrada aos ídolos da Babilônia. Então, espiritualmente, era uma comida contaminada. E ele não queria se contaminar. Isso é forte demais. Isso é fora do comum. Uma pessoa abrir mão de uma coisa que é muito boa. Por quê? Por que você não está fazendo isso aí? Porque eu temo a Deus. Por que você não está comendo uma comida boa dessa? A comida do Nabucodonosor, porque eu temo a Deus. Eram vários jovens. Será que os outros que estavam estudando com ele, fazendo o mesmo curso e tal, não questionavam? Aos que viam, ou ele mesmo, dias que a carne certamente estava cansada de comer, porque cansa, porque ele estava em carne, ele não estava em espírito lá. Quer dizer, ele estava em espírito, mas ele estava em carne. Ele agiu no espírito, mas era carne. Então, imagina, como legumes hoje, água, vai, 3 anos. Não está enfadado daquilo? Claro que sim. Claro que sim.
Está muito. Deve ter... Foi um grande sacrifício. Mas ele foi até o fim. E sabe o que a Bíblia diz? Que eles eram os mais bonitos, os mais saudáveis. Deus preservou a saúde dele e dos outros 3. A Bíblia diz, está escrito, os mais bonitos, os mais saudáveis, os mais inteligentes. 10 vezes mais, está escrito assim, 10 vezes mais. Por quê? Porque obedeceu a Deus. Então é isso que você tem que entender. Todas as pessoas que obedecem a Deus são recompensadas. A recompensa é muito grande. O momento quando você diz não, é cruel. Às vezes é difícil. Aquele não é difícil. Mas você não perde. Quando você decide falar a verdade, ficar com Deus. Então, os anos se passaram e ali estava a fama de Daniel, a mesma. A rainha estava anunciando ao Belsazar. O homem íntegro, inteligente, sábio, e que podia ler aquilo lá. Um homem excelente. Um homem fora do comum, dito pelo próprio Belsazar. Olha, se você ler isso aqui para mim, disse Belsazar, eu vou te dar isso, aquilo, aguarda isso para você. Não preciso disso. Eu vou ler para você, mas não preciso disso. Isso é uma outra coisa maravilhosa no Daniel. Não, eu não estou aqui para receber alguma coisa, não. Aquelas pessoas que não param, elas não fazem as coisas porque alguém vai dar alguma coisa para elas. Bom, isso é certo fazer, ainda que eu não receba nada por isso. Eu vou fazer certo. Ainda que todo mundo diga que isso é ser um imbecil, um estúpido, eu vou fazer porque é certo. Eu não vou fazer o que é certo porque alguém vai me dar alguma coisa. Eu vou fazer o que é certo porque eu sei que Deus espera isso de mim. Esse é o espírito que Deus espera encontrar em cada um. Isso é viver com excelência. Isso aqui é viver com excelência. É quando todo mundo está tomando uma direção e você decide tomar aquela que é correta. Aí não é a mais fácil, ou aqui você vai ser mais remunerado, ou isso, aquilo, mas é a que é certa. E confia na recompensa que vem de Deus, porque Deus vai te recompensar. Porque às vezes, momentaneamente, parece que você está perdendo. Você está perdendo. Quando uma pessoa quer, ela decide andar com Deus, ela anda com Deus. Independente de qualquer coisa. Mas se ela não está disposta a ouvir a Deus, ela não vai ouvir de um jeito, de um jeito ou de outro, ela não vai ouvir, ela não está disposta. Não é porque ela está na Babilônia ou não está na Babilônia. Não é porque ela está, se ela estiver só dentro da igreja. Quantas vezes eu tive gente que era gente, obreiro interno, que errou feio. Então, falar que porque uma pessoa, ele veio para dentro da igreja, ele mora na igreja, agora ele é santo. Pode ser que não, se ele não quiser mudar o caráter dele, não é não. Está no meio a ímpio, pode ser santo. Pode ser ímpio também. Vai do que está dentro da pessoa. Se você quer ser de Deus, você vai ser de Deus. Morando na igreja, no meio da podridão, aonde for, na Babilônia, você vai ser santo. Porque está dentro de você o temor a Deus. Todo mundo faz, mas eu não faço porque temo a Deus. Pronto. É cabeça, você entende. Isso não tem, isso não é religião ou é emoção. Religião não dá esse entendimento às pessoas. Não dá. Porque as pessoas elas só focam nos rituais, nas normas, no legalismo. Não no relacionamento com Deus. Por que eu sou fiel a Deus? Porque eu temo a Deus. Eu temo a Deus, porque eu amo a Deus.
Você é fiel porque teme a Deus. Se você é infiel, porque você não teme a Deus. Daniel foi fiel porque ele temia a Deus. E quando uma pessoa teme a Deus, não importa o que vão dizer, o que acham, o que pensam, ela teme a Deus, ponto. E não discute, pronto. É a hora que ela para e diz, não mexa com a minha fé, é assim que eu creio, e eu tenho orgulho de crer assim. Eu sou abençoado por crer assim. Por andar dessa maneira, por ter este estilo de vida. Este estilo de vida. Então, muitas pessoas dizem, elas param e acham, falam muito, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Eu penso que o que as pessoas mais precisam aprender é a temer a Deus. Porque quando uma pessoa passa a temer a Deus, todas as demais coisas vão sendo encaixadas, vão se encaixando. Elas vão acontecendo. O Belshazar foi um inconsequente. Um sujeito que achou que podia tocar em coisas santas e ia ficar por aquilo mesmo. E fica essa lição para todo mundo. Você é o templo do Espírito Santo. Não vá contaminar o templo do Espírito Santo. Não bota o que é santo numa festa de orgia. Não bota o que é santo em coisas desonestas e erradas. Porque nunca vai terminar bem. Não tenta arrumar uma desculpa para não mudar. Não tem desculpa. Você é tentado numa área, usa a tua cabeça. Isso está me roubando e destruindo a minha vida. Eu não tenho que ser destruído, eu não tenho que ser roubado. O diabo não tem que continuar tendo esse poder sobre mim. Eu vou pegar esse exemplo. O exemplo do Belshazar para não fazer, e o exemplo do Daniel para conduzir a minha vida. O Belshazar estava lá, achou que ele podia fazer o que ele quisesse, ia terminar tudo bem, não ia não. Morreu naquela noite. Por quê? Porque ele sabia. E quando uma pessoa tem consciência do que é certo, ela vai lá e faz errado, não vai terminar bem aquilo. Não vai terminar. Minha gente, não adianta ladainha. No mundo espiritual não adianta. Se ladainha resolvesse, as coisas estariam diferentes no mundo. E tantos cristãos que estão aí vivendo como cegos, estariam vivendo uma vida diferente. Tenha entendimento, abra a tua mente e pratica. O orgulho é um sentimento que se esconde. E o coração vai endurecendo, a arrogância vai crescendo, a pessoa está ouvindo o que é certo, ela não curva, ela não se ela não se rende, ela não. Por que ela não volta? Por que ela não se posiciona onde ela deve se posicionar? Por causa do orgulho. Por que algumas pessoas estão gemendo e não admitem, não se rendem a Deus e não praticam o que deveria praticar? Por causa do orgulho, quer sustentar agora uma posição. Às vezes a pessoa falou demais, agora ela não quer voltar atrás, aí ela fica sustentando aquilo, orgulho. Tudo isso é uma burrice. A gente só tem uma vida. Não tem nada mais estúpido do que uma pessoa ficar sustentando uma estupidez. Não tem nada mais inteligente do que você parar e dizer, eu errei. Vou tomar essa direção, vou fazer diferente, vou construir uma outra vida. É muito estúpido. Quantas pessoas que eu vi terminar seus dias sustentando orgulho. Uma ideia, uma posição. É porque eu falei, agora não posso voltar. Ou porque o que vão dizer. As pessoas não admiram pessoas que não são flexíveis. Eu não admiro. Gente que é assim, eu sou assim, vou morrer assim. Esse é muito burro. Burro demais da conta.
Porque pessoas inteligentes são flexíveis. Elas mudam quando tem que mudar. Elas agem naquilo que precisa agir. Elas se rendem. Até porque a Bíblia diz, não eu, que o Senhor exalta os humildes. Os arrogantes Ele abate. Então, se você quiser ser exaltado, você tem que se humilhar. Deus não exalta arrogante. A Bíblia diz que Ele não exalta orgulhosos. Ele exalta os humildes. Aqueles que são capazes de perdoar, de pedir perdão, de admitir que estão errados, que tomou a direção errada. Isso é inteligente. Ah, porque o meu pai sempre foi assim, ou a minha mãe, não sei o quê. Foi estúpido. Viveu mal, certamente. Foi infeliz por causa da sua conduta. Tem um monte de gente infeliz por causa de orgulho. Tem um monte de gente perdendo casamento abençoado por causa de orgulho, perdendo emprego abençoado por causa de orgulho, perdendo amizades, relacionamento importante por causa de orgulho, perdendo a vida por causa de orgulho. Tem um monte de gente. Quantos relacionamentos destruídos, pai e filho, mãe e filha, por que não quebra aquilo? Orgulho. Orgulho. Um orgulho infernal. Desgraça com a vida da pessoa. E aí vai, pessoas arrogantes, sem limite, vão. Uma hora, algo acontece que barra brutalmente, radicalmente a vida delas, como foi de Belsazar. No caso dele foi com a morte. Alguns veem algo para fazer parar. Agora para, ok? Daqui você não passa. Ou você muda, ou você muda. E pessoas como o Daniel, pessoas excelentes, com uma conduta irrepreensível, que não importa, pessoas assim são incríveis, não importa onde estejam, sempre dão bons frutos, praticam atitudes corretas em Deus. Por gentileza, se coloque em pé e a mão no seu coração, por favor. Vou pedir que você ore ao Senhor, que você fale com Deus. Você liga o seu pensamento no céu. Como ocultar Foca em Deus. as verdades que há em mim. Em nome de Jesus. Ouça Deus. Eu sei que os teus olhos sondam o meu coração. Ainda assim vim confessar. Não importam as pedras, vim confrontar as minhas razões, minha honra, minha glória, vim mortificar diante do Senhor. Eu rasgo meu coração, Senhor, por misericórdia. Meu coração não tem prazer no mal que há em mim. Eu lanço meu rosto ao chão, Senhor, Por misericórdia. por misericórdia. Põe em mim teu Santo Espírito, purifica
Purifica-me. Eu rasgo meu coração. A Bíblia diz que o Senhor não quer que a gente rasgue as vestes, mas sim o coração. Por misericórdia. O povo, para mostrar que estava arrependido, rasgava as vestes diante do Senhor. Muitas vezes encenavam todo aquele movimento de que estavam indignados com aquilo que tinham feito. E o Senhor parou e disse: ó, parem com isso. Eu não quero que vocês, eu não espero que vocês rasguem as vestes. Eu quero que vocês rasguem o coração. Põe em mim teu Santo Espírito. E rasgar o coração significa você se quebrantar totalmente, se abrir para Deus, sem nenhuma reserva. O seu eu não prevalecer, mas sim uma vontade imensa de entender o que Deus quer para a sua vida e se render a isso. Ó, Senhor, não importa a minha vontade, eu tenho isso, eu penso assim, eu penso daquele jeito, mas eu decido que não será mais, isso não vai ser mais dessa maneira. Não vou mais seguir dessa forma. Eu penso assim, antes até me orgulhava, talvez alguns, né, de dizer: eu sou assim mesmo, se quiser assim. E quantas pessoas que eu vi terminar seus dias sozinhas, isoladas, solitárias, porque deixaram bem claro essa posição: eu sou assim. Se você quiser, vai ser assim. Eu sou assim mesmo. Quando eu falo disso, eu falo de histórias que eu compartilhei, que eu ouvi, que eu acompanhei, de ouvir gente dizer isso. Não, eu sou assim mesmo. Se ele quiser, se ela quiser, é assim. Se alguém não gostar, que faça isso, aquilo, eu não vou mudar, não, eu sou assim. E de repente, o tempo foi passando, as pessoas foram se cansando, cada um foi tomando o seu rumo. E às vezes você encontrar aquela pessoa solitária, chorando, e dizendo exatamente isso: ah, se eu pudesse voltar no tempo e ter sido mais flexível. Ah, se eu pudesse voltar no tempo. Eu fico vendo o quanto o Senhor nos ajuda com a palavra. Ele nos ensina a viver. O Senhor nos ensina a viver. Todo dia, sabe, a cada reunião eu fico agradecida ao Senhor, porque Ele nos ensina. Às vezes estamos tomando um outro rumo, Ele nos traz. Algo está acontecendo, Ele nos desperta. Porque Ele não quer que você termine infeliz, Ele quer que a sua vida seja bem construída. Que você seja abençoado, seja salvo. Tenha uma vida honrada. Uma vida realizada. De todo o seu coração,
Peça para Jesus entrar e te ajudar. Não tenha problemas em orar a Deus, pedindo a Ele socorro, misericórdia. Me ajuda, Jesus. Eu quero o Senhor na minha vida, eu quero crescer, eu quero te conhecer, eu quero me desenvolver no Senhor, eu quero ter experiências com o Senhor, eu quero vencer esse orgulho que tem me matado. Eu quero, Senhor, eu não quero mais ser dominado pela carne, eu não quero mais pensar dessa forma, eu não quero mais conduzir a minha vida assim. Me ajuda, Jesus. Eu não quero mais viver arrumando desculpas para não fazer a sua vontade, para não encarar o que o Senhor espera que eu encare. Eu não quero viver fugindo. Quantas vezes eu vejo pessoas fugindo do que Deus tem para elas, tem com elas, tá falando, elas nem sabem na verdade o que elas querem. Ora elas querem querem uma coisa, outra hora quer outra. Na verdade é tudo uma fuga, para não enfrentar a vida. E enfim, em nome de Jesus, nada de fuga, nada de desculpas, de justificativas. Nós sabemos o que devemos fazer. Vamos fazer. Deus não nos quer escondendo disso ou daquilo, não sei. Deus nos quer encarando sempre, encarando a verdade, encarando o propósito, encarando nós mesmos, que às vezes é tão difícil a pessoa encarar ela mesma e admitir as coisas que precisam acontecer ali, mudar e chegar. Às vezes a pessoa tem uma autoimagem errada. Ela acha que ela é uma coisa, mas ela é outra, que ela já chegou lá e não chegou, que ela já amadureceu, e o Senhor está dizendo: você está muito imaturo, você tem agido com muita imaturidade. Eu quero que você amadureça. E por aí vai. Olha o exemplo de Belsazar. Sabendo o que era certo, foi fazer o que era errado. Sabendo que ele não podia fazer aquilo, que não tinha terminado, não tinha dado certo para Nabucodonosor, não ia dar para ele. Mas as pessoas às vezes insistem em fazer coisas que elas sabem que não deram certo. E olha, Daniel, os anos se passaram e aqui está um homem sendo anunciado como um homem excepcional, sensacional. Ó Espírito Santo, eu oro ao Senhor. E eu peço que o Senhor venha e desça sobre o teu povo. Perdoa os pecados de cada um. Lava com teu sangue. Entra em ação agora, Jesus. O Senhor pode convencer e revelar-se a cada um. O Senhor pode tocar profundamente em cada coração e transformar cada vida que aqui está. Se essa pessoa está aqui é porque ela crê. Se ela está aqui é porque ela está manifestando a fé. É a prova da fé dela. Ela veio aqui, ela crê no Senhor. Eu creio que ela está dizendo exatamente isso. Eu quero mudanças. Eu creio que o Senhor pode agir na minha vida. Eu creio que eu posso ser melhor. Eu creio que o Senhor pode mudar a minha vida, me abençoar. Eu creio que está comigo. Eu creio que essa pessoa está deixando isso bem claro. Entre em ação agora, Jesus.
Troca corações de pedra por de carne, que corações sejam rasgados, mentes iluminadas e transformadas, que o espírito do temor possa descer sobre cada um e que haja temor reverencial. Jesus, se ela não sabe orar, ajuda ela a orar, Espírito Santo. Se ela não sabe pensar, ajuda ela a pensar. Ajuda ela a pensar certo. Ajuda ela a ouvir a sua voz. Ajuda ela a entender a sua palavra. Ajuda ela a ter entendimento e força para fazer, Jesus. Jesus, dá força a ela para fazer o que é certo. Dá força a ela para fazer a sua vontade. Dá força a ela para se submeter ao Senhor. Dá força a ela para vencer, meu Deus, o orgulho, a arrogância, a dureza de coração, a fadiga. Quantas vezes eu já encontrei pessoas que as coisas espirituais afadigavam, a incomodava tanto, porque ela não queria se submeter, mas que ela se curve diante da sua vontade, porque o Senhor está buscando por ela, o Senhor está deixando bem claro, que tem algo com ela, e ela precisa dar espaço, dar abertura para o Senhor. Jesus, alguns querem até se convencer, ou até convencer alguém que já tem o Senhor, mas não tem obras, que já te conhece a Bíblia, já leu tantas vezes. Quantas vezes eu vi pessoas dizendo isso? Eu conheço Deus, fui criado no berço evangélico, eu sempre tive uma Bíblia, eu já li a Bíblia, mas não te conhece de forma revelada, não teve um encontro com o Senhor, conhece a letra, conhece religiões, mas não conhece o Senhor. E eu peço que essa pessoa venha te conhecer, Espírito Santo, que ela tenha um encontro com o Senhor, que ela entenda que é preciso sim, é preciso fazer uma aliança, é necessário estar no templo, é necessário se batizar, é necessário andar com o Senhor, é necessário te priorizar. Isso é bíblico, meu Pai, que isso entre no entendimento dela. É a tua palavra, é bíblico, são os seus pensamentos. Ah, Deus, que ela pare de racionalizar e filosofar e se apegar a tanto conhecimento, a tanto isso que ela já recebeu no mundo, e decida pensar os seus pensamentos, que ela decida se colocar como uma argila nas mãos do oleiro, como o barro nas mãos do Senhor, para que o Senhor possa fazer tudo novo, que ela decida depender do Senhor, que ela consiga entender que depender do Senhor é mais inteligente. Talvez muitos achem isso estúpido, mas aí está a inteligência. Oh Deus de Israel, que ela abra mão dos seus conhecimentos naturais e busque os de força sobrenatural. Aquele que tem se contaminado com coisas imundas, que se limpe, colocando um basta. Aqueles que têm profanado coisas santas, como foi Belsazar, que decida mudar essa conduta a partir de agora. Aqueles que se sentem na Babilônia, que possam nesse momento decidir agir como Daniel, um espírito extraordinário, iluminado, uma conduta irrepreensível, um homem que em todos os tempos foi ouvido. Na época o mundo parava para ouvi-lo, os grandes paravam para ouvi-lo, porque ele tinha coerência, ele tinha o teu espírito. Eles mesmos diziam que ele tinha o espírito dos deuses. Na verdade ele tinha o teu espírito, Senhor. E quando uma pessoa tem o teu espírito, não há como não ouvi-la, porque o que sai da boca dela é saudável, é sensato, é coerente. Espírito Santo, desça sobre cada um agora, renova cada um na tua presença,
Oh Deus, lava com teu sangue, purifica. Que cada um se achegue ao Senhor agora, com o espírito quebrantado, e se renda ao Senhor, meu Pai. Que haja uma grande obra aqui hoje. Renovação, restauração e transformação na alma, do espírito, no entendimento, a conversão, aqueles que passaram anos se convencendo de uma religião, que agora se convertam ao Senhor, meu Pai. Que o espírito de temor transforme, domine vidas e transforme vidas. Que cada um entenda exatamente o que o Senhor está falando, e que não penda para a direção errada, mas que ande no caminho certo, que é aquele que o Senhor estabeleceu e determinou para ela. Oh Espírito Santo, que possamos colher muitos frutos desse trabalho, que essa reunião possa ter impactado positivamente, transformado essa pessoa, e que ela saia daqui decidida a agir como a nova criatura que ela é. Aquilo que ainda sujava, que ela já tenha deixado agora, que ela saia limpa de tudo isso. Limpa a mente, o coração, o espírito, renova as forças, que haja um novo nascimento, uma transformação total no interior de cada um. Eu abençoo a cada um agora e tomo posse de uma nova vida, de um novo começo, de tudo novo, na maneira de pensar, de olhar, de ouvir, de agir. Eu quero repreender toda dureza de coração, todo orgulho, toda arrogância que cega essa vida. Eu repreendo em nome de Jesus. O espírito da lascívia, da imoralidade, toda tentação voltada para a sexual, eu repreendo em nome de Jesus agora. O espírito da mentira, da falsidade, do vício, saia em nome de Jesus agora. Eu repreendo toda a força diabólica que vinha dominando e cegando esta vida. Eu ordeno, saia agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pensamentos lascivos, sentimentos malignos, toda a impureza, eu repreendo em nome de Jesus. E eu peço que essa vida seja lavada agora, Senhor. Lave e arranca toda a impureza, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Toda perturbação, toda inquietação, eu repreendo em nome de Jesus. Essa ansiedade, essa fadiga, essa inquietação, saia em nome de Jesus agora. Todo peso, todo domínio maligno, eu ordeno, saia em nome de Jesus. Domínio maligno através de vícios, eu repreendo em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, que o caráter dessa pessoa seja moldado, que ela receba a transformação no caráter dela, que o Espírito da verdade comande a vida dela, que ela seja limpa, lavada com teu sangue, que o Espírito sincero, honesto e temente passe a controlar a vida dela. Ó Deus, eu peço nesse momento uma transformação da vida de cada um. Eu oro por mudanças no interior. Essa pessoa que ainda pisava em lugares errados, que a partir de hoje ela coloque um basta nisso, que ainda fazia, que ela coloque um basta, que lidava, se relacionava com pessoas que têm puxado ela para a direção errada, que ela coloque limite, um basta. Que a partir de hoje, meu Pai, a vida dela seja limpa, que ela decida nos negócios, no trabalho, na família, na vida pessoal, que haja uma limpeza, que ela seja lavada com teu sangue, que haja uma mudança, um entendimento, que ela faça um limpa, que a conduta dela seja outra, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Não abra os seus olhos, eu vou pedir a você, que sabe que Deus está requerendo algo de você, coloca um basta nisso agora. Diga isso para Deus. Deus, eu entendi.
eu não vou mais conduzir minha vida assim. Diga isso. Ó Senhor, eu ainda estava caminhando na imoralidade, a minha mente controlada assim, mas eu coloco um basta nisso. Senhor, eu ainda mexia com negócios errados, pessoas que só lidam com negócios errados, mas eu coloco um basta nisso. Senhor, eu ainda mentia, eu ainda conto mentiras, mas eu boto um basta. Sabe, Senhor, eu ainda vivo de forma errada e eu não vou mais andar assim. Eu não vou mais. Eu quero levar a Tua palavra e a santidade para todas as áreas da minha vida. Eu vou viver de forma santa. Na minha casa, no meu computador, na minha televisão, não vai entrar coisa suja. Eu não vou lidar com sujeira. Eu não vou deixar entrar na minha vida sujeira. Eu vou me afastar de tudo que me suja, que me contamina, porque eu não quero mais isso para mim. Eu não quero. Até hoje eu fui um arrogante, um orgulhoso, uma pessoa inflexível, mas eu decido que não será mais assim, Jesus. Eu decido. O meu comportamento em casa, com a minha família, com as pessoas será diferente. O meu comportamento nos meus negócios, na empresa, no meu trabalho, vai ser diferente. Eu tenho sido uma pessoa intransigente, uma pessoa dura, e eu não vou mais agir assim. Eu entendi o que o Senhor quer de mim. Talvez você tenha vivido para reclamar, e reclama de tudo, e nada está bom, e está sempre vendo um problema. O Senhor está dizendo: comece a me agradecer. Agradeça, porque eu tenho sustentado a tua vida e os seus caminhos. Tem gente aqui que tem reclamado muito. E o Senhor tem dito: olha, se você ainda está aí é porque eu tenho permitido. Quando chegar a hora eu tiro. Quando chegar eu tiro. Para de reclamar. Quando chegar a hora Deus vai fazer. Para de reclamar. Para. Começa a agradecer. Deus começou uma boa obra, Ele vai terminar no tempo certo, Ele vai terminar. É porque Ele não terminou a obra que começou no seu interior. Nós é que determinamos quanto tempo vamos ficar no deserto. Nós é que determinamos, não é Deus. Preste atenção nessa palavra. Israel podia ter feito um caminho que durava, a duração era de 11 dias, ele fez em 40 anos. Uma caminhada de 11 dias levou 40 anos. Tem coisa que se Deus der para nós, naquele momento Ele nos destrói. Ele nos destrói. E tudo que Deus trabalha é para nos levar a um bom lugar. Ele nos ama. Ele te ama. Agradeça a Deus. Obrigada, Jesus, e diga a Ele: eu te amo, Jesus, e eu vou confiar no Senhor, eu vou seguir confiando. Eu agradeço, Senhor, eu te amo. E eu vou confiar no Senhor. Custe o que custar, eu vou confiar no Senhor. Eu vou confiar no Senhor. Obrigada, Jesus. Desça com seu bálsamo em cada coração, com teu espírito renovador e transformador.
e que cada um saia daqui com o entendimento devido e com a força para seguir em frente e colocar em prática. Obrigada por esta reunião, por este dia. Obrigada porque o Senhor é Deus e obrigado porque o Senhor nos ama e não nos deixa só, nos conduz sempre para a boa direção, para uma boa vida. Eu agradeço o Senhor, eu te amo. Muito obrigada. Amém, meu Deus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Graças a Deus. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O Ministério Mudança de Vida leva vida através da palavra de Deus a todos os lugares. Leite quente é distribuído nos becos redutos, juntamente com a palavra de Deus que salva e conforta os corações. A fé sem obras é nula. Trabalho noturno de evangelismo, assistência social e libertação. Mendigos, moradores de rua, casas noturnas e casas de meretrício são assistidos nas madrugadas. Muitas dessas almas, posteriormente à assistência, procuram o Ministério Mudança de Vida, convertem-se a Jesus e têm suas vidas mudadas. Mude a sua vida, transforme-se pelo poder de Deus. Em algum lugar, a qualquer hora, sempre terá alguém esperando por você.